Existe uma colunista do jornal Estadão chamado Ruth Manu, e ela escreveu uma coluna em 2016 que tem por assunto Geração Carpe Diem. E a Ruth fala justamente desse comportamento comum hoje em dia de apertar o botão e viver a vida do jeito que se quiser, do jeito que se quer. E ela vai e cita muitos colegas que fazia engenharia e abandonou tudo que fazia porque não estava feliz e foi vender hambúrguer em algum lugar de fast food, alguma coisa parecida. Outros que trabalhavam há anos no banco e foram virar surfista para curtir justamente o que sempre quis fazer, que era surfar, e assim sucessivamente. E ela vai fazendo alguns questionamentos, como por exemplo, colocando em xeque tudo aquilo que foi construído pelos avós, pelos pais, como sendo uma espécie de imposição que obriga, ou que tentou obrigar durante muito tempo as pessoas a viverem de determinada maneira. E ela fala, não vivemos mais esse tempo. O tempo que nós vivemos é o tempo da geração Carpe Diem. Se você não sabe o que significa essa expressão, é justamente uma expressão usada no período romântico, pelos poetas que viviam a vida como bon vivants, curtindo uma vida voltada para a felicidade, para os prazeres. E ela fala, esse é o tempo da nossa geração, o tempo em que a gente já não se preocupa com o dia de amanhã, simplesmente se vive, porque a gente nem sabe se vai ter amanhã. Interessantemente, é verdade o que ela fala, apesar de ela dizer de maneira positiva, como querendo mostrar uma nova visão do que é viver, afinal de contas, mas a gente sabe que na verdade é extremamente irresponsável viver dessa forma. É irresponsável porque quem paga a conta disso? É muito fácil ela que mora em Portugal, rica, citar seus amigos, que na verdade já tem um futuro garantido, que vivem do jeito que quer. Mas quando isso tem um reflexo em nós, que não temos justamente essa facilidade, em nossos jovens, a gente vai ter o reflexo de uma sociedade que justamente vive tempos que qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de situação contrária, gera nesses o não conseguir lidar com esses problemas e a frustração. E incrivelmente esse texto de Mateus capítulo 25 faz parte de uma série de parábolas que Jesus conta sobre o reino dos céus, em especial a questão escatológica, a questão dos últimos dias. Por isso que ele vai dizer, antes de nós lermos, justamente no capítulo 24, sobre o princípio das dores, os últimos dias, as coisas que se darão na parúzia, na segunda vinda de Jesus. E aí ele fala, justamente no versículo 42 do capítulo 24, há justamente preocupação de vigiar quanto à vinda de Jesus. Interessante que Jesus ainda está aqui antes da sua crucificação, ele não morreu, ele não ressuscitou ainda, mas ele já está falando da segunda vinda. E ele fala justamente a importância de vigiar, de estar atento, de estar preocupado. Depois do capítulo 42, o 45 também tem início uma parábola chamada parábola dos dois servos, e que também consiste no fato de que, por causa da demora do Senhor de voltar, um dos servos começa a agir com maldade, punindo os outros servos, fazendo mal aos outros servos. E aí, de novo, aqui o aviso de que o Senhor voltou de uma maneira inesperada e pegou aquele servo justamente praticando o mal. Capítulo 25 tem justamente a continuação dessa parábola das 10 virgens, e com essa perspectiva de esperar, de estar atento, que vai justamente se completar na parábola dos talentos, que também é uma parábola sobre servos, sobre o Senhor que demora a voltar, e sobre o que esses servos estão fazendo neste momento. Vamos ler então o capítulo 25, diz assim: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens
que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou, saí ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e fechou-se a porta. Depois, porém, chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabei nem o dia nem a hora. A gente vê muita gente pregando, essa parábola é uma parábola muito conhecida. E eu percebo que a gente aplica muito essa parábola para a igreja, para os crentes, e Jesus está falando justamente, apesar de não ser direcionado para a igreja, literalmente, porque não tinha uma igreja ainda instituída, Jesus está falando ali para os seus seguidores, mas a ideia por trás do texto é sobre o reino dos céus, não necessariamente sobre igreja ou sobre crente. Ele vai dizer: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, prudentes e insensatas. E a ideia aqui é um cortejo de casamento. O casamento judaico, como vocês já devem ter escutado falar, ele acontecia com uma comitiva. Tinha as damas ali da noiva que ajudavam ela a se vestir, ajudavam a se preparar, e que depois caminhavam junto com a noiva para a festa. O noivo normalmente passava na casa da noiva, pegava a noiva e sua comitiva e justamente entrava na casa do noivo, e ali a festa durava uma semana de festa. Aqui parece que a parábola ela foge um pouquinho os padrões, porque essas virgens ou essas damas estavam esperando em um lugar programado, marcado, a passagem do noivo, para se juntar e justamente irem para a festa. O que acontece é que elas dormem, isso não é estranho na parábola, o dormir aqui é supernatural, porque houve uma demora do noivo. Diz o texto que ele vem, na verdade, à meia-noite, versículo 6. Mas antes disso, Jesus já diz para a gente que dessas 10 virgens, 5 eram prudentes, levaram uma reserva de azeite, de combustível para as suas tochas. A gente, na verdade, quando ouve essa parábola, a gente pensa que elas tinham uma espécie de lamparina, mas eram tochas mesmo, porque era escuro, não tinha iluminação pública, e era assim que se vivia. Então é provável que elas borrifassem esse azeite, esse combustível nas tochas, no pano enrolado nas tochas, para que aquilo continuasse iluminando. Então 5 levaram uma reserva, 5 não. 5 são chamadas de insensatas e 5 são chamadas de sábios. Interessantemente, a expressão no grego para insensata, você vai ver essa diferença que em português fica um pouco amenizado chamá-las de insensatas, mas no grego a expressão é moro, que tem a ver com alguém que é vazio, insípido. É possível até traduzir como burro, idiota, alguém fraco da cabeça, sabe? Vazio nesse sentido porque não constrói muita coisa. A palavra é extremamente negativa, se tratando, na verdade, retratando alguém que não tem condições de raciocinar muito bem. Essa é a ideia. E já a prudente, que vem do grego prominoi, tem a ver com alguém sábio, alguém que se prepara, alguém organizado, e é justamente do interesse de Jesus que se tenha essa disparidade desses dois grupos para que a parábola tenha o seu efeito. Então, esse grupo está ali esperando o noivo no lugar marcado, e o noivo demora. Então diz o texto para a gente que
tocha das insensatas, elas começam a justamente perder a sua luminosidade, porque falta o combustível, elas não têm suficiente. E assim, a gente termina aqui o primeiro ponto, elas dormem justamente com esse drama de que o combustível é suficiente para umas e para outras não é. O que isso significa para os judeus daquele tempo? Jesus está falando para um grupo que sequer imaginava o que significava a segunda vinda. Eles na verdade não entendiam nem de primeira vinda muito bem, porque na concepção judaica o Messias era outra coisa, o que ia acontecer era outro tipo de coisa. Reino de Deus era justamente voltado para uma teologia completamente material, não é? Completamente a ver com a Israel do primeiro tempo, com a elevação do trono de Israel, com um rei segundo aquilo que foi o reinado de Davi, sentado no trono. E Jesus então está falando de coisas que são muito novas, muito inovadoras, muito sofisticadas para eles. E aí ele começa a falar da segunda vinda. Imagina você, um judeu, estava ali seguindo Jesus, estava ali ouvindo Jesus, e Jesus está falando de segunda vinda como? Se ele é o Messias, e ele está aqui, o que é segunda vinda? O que esse cara quer dizer? Ele vai para algum lugar, depois ele vai voltar? Isso não faz muito sentido. Para nós faz muito sentido, para eles não fazia muito sentido. Muito mais esquisito é quando Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a isso. Mas como assim? Como que o reino de Deus é semelhante a virgens que são prudentes e virgens que não são prudentes? O que isso quer dizer? Senão o fato de que aqueles que de fato anseiam pelo reino de Deus, eles se preparam. É isso. Porque a parábola, na verdade, ela é construída para ter uma única verdade, um único ponto, uma única mensagem. E a mensagem aqui é necessário estar organizado, é necessário estar justamente preparado, é necessário estar ansioso para que o noivo venha, para que haja um encontro no lugar que foi programado, no lugar com a hora marcada. Essa é a mensagem da parábola. O problema é que Jesus vai aludir justamente um grupo que não é bem assim. É virgem, é dama de honra, tem a tocha, mas não está muito preocupado com as intempéries. E a intempérie no texto é a demora. Não só nessa parábola, mas nas outras aqui. Vai demorar. Vai demorar. E por conta dessa demora, vai ter gente que não vai estar preparado. Por causa dessa demora, parece que a ideia no texto dessas insensatas é que elas não se importam muito. Por isso que elas vão de qualquer jeito. Por isso que elas não contam justamente com o noivo só passar à meia-noite. Por isso que elas não contam com o seu azeite se acabando. Por isso que elas não contam com situações que vão justamente pegá-las de surpresa nesse momento. E isso faz muito sentido para nós, porque, como disse Ruth Manu, a gente vive um tempo de futilidades. Apesar da situação estar como está, não é? E a gente não está vivendo tempos muito fáceis, como o André orou aqui, mesmo assim, mesmo com tudo isso, quem sabe hoje seria o tempo, essa fase que a gente está vendo, de refletir mais, né? De ser, quem sabe, alguém que estivesse aí pensando no que é o melhor a ser investido na sua vida e mudado na sua vida. Mas não, a gente continua vivendo um tempo de futilidade, de pessoas que se apegam a coisas extremamente passageiras e pueris. E isso tem um reflexo na igreja também. É necessário haver uma mudança de comportamento, porque o que Jesus diz na parábola é que a sua vida vai acontecer, um noivo vai passar. Mas me parece que nem todos que se dizem cristãos, nem todos que se dizem igreja, nem todos que fazem parte do grupo, né, da comitiva, estão de fato esperando isso. E isso é extremamente antagônico. Como é que eu não estou esperando esse tipo de coisa? Se eu perguntar aqui quem é que está esperando a segunda vinda de Jesus, é óbvio que todo mundo vai levantar a mão. Mas será que isso de fato é verdade? Será que a gente vive assim? Vive assim? Com o combustível, para que a luz permaneça acesa, para que a esperança continue ardendo,
para que justamente a nossa vida caminhe para esse lugar comum onde Jesus de fato vai passar e nós vamos nos unir a Ele? Ou será que a gente vive como o poeta do romantismo, o Carpe Diem, resolvendo um dia de cada vez, e me preocupo só com as coisas de hoje e amanhã não me interessa? Será que é desse jeito que de fato as coisas têm acontecido? Conversava essa semana com um pastor, eu não vou dizer o nome aqui, né, porque a gente está filmando, mas ele disse que eles também estão fazendo o culto presencial, e ele fala, cara, como é estranho, porque na minha igreja tem muito crente desanimado, assim, pararam de ir, não participam online, não participam no culto físico, participam de nada mais, sumiram, é até difícil falar com essas pessoas, liga e não consegue falar, assim, aí ele falou, eu não sei o que fazer, e eu comentando, falei assim, mas que estranho, né, porque tinha uma hora que era para a gente estar muito mais firme, era essa, não é? Se tem uma hora que a gente precisa estar muito mais ligado a Deus, é essa, não é a hora que está tudo bem, a hora que está tudo bem, maravilha, que bom que está tudo bem, mas não exige tanto da gente. E a gente, como estava estudando Apocalipse, eu pensei, cara, se com essa gripezinha, né, o pessoal já está desanimando, você imagina se vier uma perseguição à igreja, eu acho que não sobra nem o pastor se bobear. Imagina se vier tempos mesmo de perseguição, coisa séria, que nos impeça inclusive de cultuar, o que faz? Será que sobra muita gente? Eu sei que sobra gente, porque a Bíblia fala que sobra. Tem uma igreja que permanece fiel até o fim, independente do que aconteça, e essa igreja vai ser perseguida, e essa igreja vai ser inclusive massacrada, mas eles permanecem. A pergunta é, eu faço parte desse tipo de igreja? Eu faço parte justamente desse grupo de pessoas que se preparam porque estão realmente esperançosos que o noivo passe, realmente esperançosos de fazer parte da festa, realmente esperançosos de fazer parte desse movimento do reino de Deus? Será que nós somos esses, ou será que nós somos nécios, vazios, ocos, que aparentemente fazem parte, mas no coração não se importam tanto? O texto continua, né? Vai dizer no capítulo 25, versículo 6, que meia-noite ouviu-se um grito. Meia-noite aqui não é à toa, né? Meia-noite tem justamente o significado não teórico, mas metafórico, da parúzia, da vinda de Cristo, dos últimos dias. É o grito, vem o noivo, chegou o noivo. Inclusive Jesus vai abordar, né, em outro momento, para ficar atento, porque ele virá como um ladrão, né? O capítulo 24 fala disso, e para que a gente fique atento, para que não sejamos pegos de surpresa. É uma coisa bem estranha assim, pensar, como é que eu poderia ser surpreendido por Jesus? Surpreendido de maneira negativa, caramba, chegou e olha como é que eu estou, né? A minha avó que falava umas coisas engraçadas assim, minha avó ela era da Assembleia de Deus, mas uma pessoa assim, do interiorzão, bem simples, e ela falava para mim, ela me chamava de Jorcinho, eu não sei, nunca descobri porquê, mas era Jorcinho. Ela falava, Jorcinho, Jesus vai vir de repente, hein? Se você estiver sem camisa, você não vai não. É sério? Ela falava, sério, sem camisa não vai pro céu não. E eu brincava, e se a senhora estiver tomando banho quando ele vier? Ela, eu não sei o que vai ser. Porque existe mesmo essa ideia da surpresa, mas é surpresa para quem não está preparado. Para quem está preparado não é surpresa nenhuma, né? Por isso meia-noite é o lugar dos últimos dias, das últimas horas, dos últimos momentos, da justamente surpresa do retorno. E aí diz alguém, em um grito, né? O noivo chegou, saiu ao encontro dele. E aí é que o negócio vai ficar enrolado, porque as virgens que tinham azeite acordaram e já estavam prontas, né? Mas as que, por descuido, não levou azeite suficiente, o que vai acontecer? A tocha começa a apagar. E aí elas começam a ficar desesperadas. Caramba, acabou o meu azeite, como é que eu vou fazer? Provavelmente era um lugar distante, né? A ideia, ainda ia andar alguns quilômetros aqui, quem sabe, para chegar até a casa do noivo. Então, as insensatas vão fazer uma proposta aqui para as outras: dai-nos do azeite vocês,
vamos rachar, né? Vamos dividir aqui que chega todo mundo junto. Mas as sábias vão dizer assim: não vou dar do meu azeite para você, porque se a gente dividir, não vai dar nem para a gente e nem para você. É até uma coisa meio estranha assim, né? Até anticristão, quem sabe. Pô, como assim? O pessoal levou azeite de reserva, mas agora, né, que é hora de dividir, não vai dividir? Ah, que coisa feia. Mas percebam que elas são sábias, e por isso estão sendo justamente destacadas na parábola, pelo fato de que elas já fizeram uma conta e sabem que não vai dar, não vai ser suficiente. Então o que adianta? Todo mundo com a tocha acesa, andando só a metade do caminho. Não faz nem sentido. Então elas não dividem. Em português a gente tem aqui mais uma vez uma expressão que fica um pouco amenizada, né? Que é o versículo 9, quando diz: mas os prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente. Se a sua Bíblia for a mesma versão que a minha, vai ter um asterístico, alguma coisa marcando aí o suficiente, porque a ideia no grego é certo que não dará para chegar. Aí está assim, talvez, né, gerando aqui, quem sabe, alguma dúvida, mas o grego não deixa dúvida. Elas já fizeram um cálculo e já sabem que o azeite delas é a conta para que elas cheguem e não vai dar para dividir. Então elas falam: vai até alguém que vende, né? Aí é uma venda aí. Eu não sei se meia-noite tinha gente vendendo azeite, mas é provável que tivesse, né? E compre azeite que está faltando para vocês. E elas saíram, diz o versículo 10, e justamente na hora que o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. As outras saíram para procurar azeite. É provável que, se houve aqui, quem sabe, a sugestão de comprar azeite, vamos supor que, né, houvesse a possibilidade, mas não deveria ser algo muito fácil. O ponto é que, enquanto o noivo está chegando, elas estão indo na direção contrária. Elas estão saindo para procurar azeite, enquanto as outras estão entrando para a festa. Elas estão indo numa direção que não tem nada a ver com aquilo, para a função que elas se prepararam. Elas estão andando na direção contrária, na contramão. Perceba que a parábola tem justamente esse tom, né, de que por causa do descuido, do despreparo, do desleixo, elas agora estão do lado de fora da festa, procurando azeite. Percebam também que as damas aqui, que são as sensatas, elas não podem ajudá-las. Assim como, se a Marisa estiver preparada pela vinda de Jesus, né, esperando, de maneira mesmo envolvida, apaixonada, e eu não, isso não me ajuda. Você pode até tentar tirar algum proveito, não, o exemplo, bonito, mas objetivamente não te ajuda em nada. Não dá para viver da fé dos outros, né? Não dá para viver justamente da vida espiritual e da santificação dos outros. Não tem como. Isso é sobre os outros, não é sobre mim. Isso aqui está bem na parábola. Ajuda a gente, não tem como. Isso aqui funciona comigo, não funciona com você. Para nós dois não vai dar certo. O outro ponto é justamente andar na direção que não tem nada a ver com a direção que o noivo está indo. E aí, quem sabe, vale a pena que a gente justamente entrar de maneira mais hermenêutica nessa questão da direção, no tema direção, porque só existe uma direção nessa parábola, só existe uma trajetória, e a outra trajetória está acontecendo por causa de distração, a outra trajetória está acontecendo por causa do descuido. E não é assim mesmo? A gente, na verdade, começa distraído e não atentando para as coisas que deveríamos estar atentando, e somos pegos por outras coisas, que no final da história, quando nós formos ver, já estamos justamente rumando uma trajetória completamente contrária àquela que deveria ser, aquela que Deus tem no coração para nós. É justamente a distração que gera esse problema, não fazer parte do movimento do reino de Deus, que é sobre isso aqui que está acontecendo, e ir na direção em que o noivo caminha. Por vezes nós somos, justamente por conta dessa geração carpe diem, né,
levados a nos preocupar, a sofrer, a colocar, quem sabe, o nosso coração em coisas que são distrações para a nossa vida espiritual. E aí a gente começa a ficar meio lacônico, a gente começa a ficar meio bobo, sabe? Desatento. No Rio de Janeiro a gente tinha uma expressão para quando a gente via alguém assim, ingênuo demais, que era: está faltando malandrolina no organismo desse indivíduo. E era malandrolina porque a gente brincava com a ideia de malandragem, de sagacidade, porque o Rio de Janeiro, você piscou, alguém te engana, né? E parece que a ideia aqui é bem essa. Foram extremamente distraídas, né? Entraram num problema que era justamente a falta do combustível, a falta do gás, a falta da luz, e por causa disso agora estão atrás de vendedores. Olha só, era uma festa, gente, era só entrar, mas agora estão atrás de vendedores, procurando, perguntando: quem é que sabe onde alguém vende? Estão vivendo outra coisa, e daí outros problemas vão surgir, outras situações, outros caminhos. Sabe lá onde isso termina? Na verdade a parábola vai dizer onde termina, mas vai ver que o nosso problema é esse: a gente se pega envolvido em tantas situações e perde o foco daquilo que realmente foi a missão que foi dada para nós, daquilo que realmente é o objetivo do reino de Deus, o objetivo de Deus para a igreja, para o crente, para o salvo. A gente por vezes acaba se envolvendo em situações e indo em direcionamentos que realmente vai trazer complicações para nós, e a gente vai terminar por procurar coisas que nem deveríamos estar procurando. Perceba que no texto, o versículo 11 vai dizer que elas chegaram, as outras virgens já estavam lá dentro, e elas chamam: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Você sabe que no grego elas não encontraram azeite, por isso que elas estão gritando aqui. Elas provavelmente rodaram, não acharam nada, porque não diz que elas acharam. Mas a ideia, e todos os comentaristas falam, que justamente a luz era para que, ao chegar na casa, não fosse confundido com penetra, com estranho, que era escuro mesmo. A luz era para mostrar quem você era, o rosto ficar ali bem à mostra, e aquele que fosse abrir a porta conhecesse o convidado. Elas aqui não são conhecidas na parábola. Olha qual é a resposta no 12: ele porém respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Por que não conhece? Porque elas estão no escuro, batendo na porta. Quem que abre, né? Quem que abre a porta? Tudo escuro, alguém batendo lá, você não conhece a voz, não enxerga. Quem que vai abrir a porta? Ele também não abriu, eu não conheço vocês, eu não sei quem é que está batendo aqui, porque não tem justamente como ver. Não tem como ver por quê? Porque se distraíram. Não tem como ver por quê? Porque tomaram justamente como importante algo que nem deveria estar sendo tratado agora. Agora tem algo mais aqui nesse terceiro momento. Elas, na verdade, nunca se prepararam para esse momento. Nunca foi uma preocupação nessa parábola, e Jesus está querendo deixar isso bem claro. Eu até anotei uma frase do Carson aqui que diz assim, a despeito das aparências, elas nunca se prepararam para a vinda do reino. Por que a despeito das aparências? Porque elas têm todos os adornos, né? Elas aparentam fazer parte de uma comitiva, mas elas nunca se prepararam verdadeiramente para aquilo. Por isso que o Senhor agora vai dizer, isso rende muito mais: eu não vos conheço, porque elas estão perdidas ali na escuridão, batendo na porta dos outros, e ele simplesmente não vai deixar elas entrar. Só que Jesus, ele fala desse não conhecer em outros momentos. Inclusive, na parábola seguinte aqui, que é a vida eterna e o castigo eterno, versículo 31, tem mais uma situação semelhante, que é quando Jesus diz que na sua vinda vai separar, né, um grupo para a direita e um grupo para a esquerda, e o grupo da direita vai dizer: mas em teu nome nos expulsamos demônios, nos fizemos milagres, Qual é a resposta de Jesus? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Jesus vai dizer que não conhece em outros momentos, não é só nessa parábola. Agora, como pode Jesus não conhecer alguém?
ele, afinal de contas, aqui está falando da sua segunda vinda. Ele já foi, elevado aos céus, já sentou-se no trono, já herdou o nome acima de todos os nomes. Ele está ali em plenitude da sua divindade. Como é que ele pode não conhecer alguém? É óbvio que ele conhece, é claro que ele conhece, mas o que isso significa, afinal de contas? A gente entende isso muito fácil. Isso significa que, apesar das aparências, nós nunca fomos íntimos. É isso que significa. Apesar das aparências, nunca houve intimidade. Jesus te conhece? Claro, óbvio, ele conhece todo mundo aqui. Não tem um pelo na cabeça de ninguém aqui que passe despercebido por Deus. Mas a questão é, somos íntimos? Ele realmente sabe quem você é? Ele realmente tem esse relacionamento de proximidade? Existe isso mesmo na nossa vida cristã? Será que vai acontecer com a gente o que João diz, para que nós não sejamos surpreendidos com a vinda de Jesus, com a vinda daquele que a gente diz que espera? E a ideia em João é justamente ser surpreendido, porque é um Jesus que a gente não sabia que era desse jeito, porque achávamos que era de outro jeito, justamente porque não tínhamos intimidade. Como é que se consegue, afinal de contas, ser conhecido de Jesus, íntimo? Como? Você sabe? Orando, lendo sobre Ele. Se você não lê sobre Ele, você simplesmente não sabe quem Ele é. Vivendo uma vida de santidade, de busca de Deus, colocando o coração nas coisas que são coisas do reino de Deus. Quanto mais a gente buscar sobre Deus, mais íntimos seremos dele, mais conheceremos dele, mais intimidade teremos com ele. O contrário disso é justamente o que essas mulheres estão fazendo aqui. É ser obsoleto, é ser alguém extremamente superficial, que diz uma coisa, mas apesar das aparências, nunca houve uma preocupação, nunca houve intensidade. É a palavra, quem sabe, que mais descreve essas noivas aqui: intensidade. Sem intensidade, nós somos nécios. Intensidade é algo que a gente deveria estar buscando para todas as esferas da nossa vida. Intensidade nos relacionamentos amorosos, marido e mulher, intensidade nos estudos, intensidade nas amizades, intensidade no trabalho, intensidade com Deus. O que é intensidade? É fazer mesmo. Quando tiver que fazer, fazer de verdade. Não é fingir que está fazendo. Quando estiver se relacionando, se relacionar de verdade. Não é fingir que está se relacionando. Quando estiver envolvido, estar envolvido de verdade. Não dá para viver marginal. Não dá para viver na marginalidade. Nem existe isso do Evangelho, pelas bordas, pelos cantos. Ou a gente está no centro, envolvido, vivendo a intensidade do reino de Deus, ou a gente vai simplesmente chegar no dia da festa e ter que ouvir esse tipo de coisa. Eu não conheço você. A parábola não é sobre o que a gente pode fazer, não é sobre obras, não é sobre boas obras. A palavra é sobre o coração. A parábola é sobre o coração de servos que de fato vivem a intensidade do relacionamento com Ele, por isso esperam preparados, ansiosos, até que o noivo venha. Amém? Tem um trecho do livro do Ravi Zacarias, do livro Jesus entre outros deuses, que ele fala sobre o relacionamento do pai com o pai dele. Ele é um indiano, morreu na verdade esse ano, o Ravi, um grande apologeta cristão. Ele era um indiano e na Índia existe aquele problema das castas, problema religioso, e que também existe um problema familiar, que é a imposição dos pais sobre aquilo que os filhos vão ser, inclusive sobre o casamento. Isso tudo é arranjado, é decidido pelos pais.
E ele fala que isso gera muito problema de relacionamento nas famílias, inclusive muitos jovens que não alcançam as notas suficientes se suicidam por causa justamente do medo, né, de fracassar por conta da pressão da família. E aí ele narra a história de um homem que ele conheceu, um rapaz que ele conheceu, que foi um corredor olímpico. E ele foi um corredor olímpico a contragosto dos pais. Os pais não queriam nada de esporte para ele, mas ele foi assim mesmo. Acabou brigando, fugiu de casa e ele mesmo investiu na sua vida atlética. Ele estudou, né, diz o Ravi, todos os grandes campeões, e ele conseguiu bater as marcas dos campeões da sua época, venceu todas as baterias até chegar à Olimpíada. A prova para ele seria certa da vitória, ele era o melhor corredor daquela prova. Mas uma coisa aconteceu na hora da saída, e ele conta isso para o Ravi, que foi no momento em que ele estava ali, né, sendo filmado, visto por todo o seu país, um pensamento lhe encheu a mente: será que meu pai está me vendo? E ele conta que isso foi algo tão intenso que ele não conseguiu se livrar desse pensamento, que ele perdeu aquela corrida. Ele falou: eu perdi por causa disso. Será que meu pai está me vendo? Justamente porque o relacionamento foi truncado, porque não houve uma sincronia, apesar da sua vida de sincronia com o pai. Independente do que acontece na Índia, na questão familiar, é necessário a gente estar de fato sincronizado com Deus, para que a gente não seja surpreendido com esse tipo de coisa, para que esse tipo de preocupação, será que meu pai está me vendo, não seja algo ruim nem negativo para a gente, mas seja um desejo de que Ele esteja nos vendo, independente do momento que a gente esteja, que seja um clamor da gente de fato, que o nosso Pai esteja nos vendo, esteja com a gente, porque a gente justamente está preparado para isso, está desejoso que isso aconteça. Amém? Vamos ficar em pé e orar?